Olá, graça e paz. Esse é o programa Texto e Contexto, um espaço online da Igreja Adventista da Promessa, onde nós conversamos a respeito de temas de natureza bíblica, doutrinária e teológica. Eu sou o pastor Eleilton e é uma alegria ter você por aqui. Antes de nós começarmos a conversar sobre o tema de hoje, eu queria desafiar você a compartilhar esse programa para que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo. Aproveite esse momento aqui inicial do nosso programa para compartilhar o programa Texto e Contexto. A cada mês nós conversamos a respeito de um tema aqui no nosso programa e esse mês estamos falando sobre a doutrina do sábado. Sábado, o dia do Senhor, tem sido o tema que tem nos acompanhado durante os programas desse mês. E hoje, mais uma vez, nós falaremos sobre esse assunto. É o último programa a respeito desse tema. E eu tenho a alegria de ter aqui comigo dois pastores, pastor Júnior e pastor Willy. Sejam muito bem-vindos ao programa Texto e Contexto para nos ajudar a conversar a respeito desse tema tão importante da Escritura Sagrada que é o sábado. Legal, pastor Eleilton, obrigado da gente estar junto hoje aqui, pastor Willy. É a primeira vez que eu estou junto com ele aqui. Sim. Privilégio estar com todos os irmãos queridos aí, amigos, para a gente poder discutir um pouco mais sobre esse assunto que já vem nessas últimas, acho que 3 semanas, sobre o sábado. Prazer estar com vocês. Amém. Amém. Paz, pastores, paz a todos os nossos irmãos e irmãs. É uma alegria mais uma vez estar aqui com vocês, que o Senhor mais uma vez nos ajude a encontrar os caminhos para interpretar a sua palavra. Amém. Bom, se você tem acompanhado o Texto e Contexto durante esse mês, você já deve se lembrar que nós já conversamos aqui a respeito da base bíblica desse mandamento, que a Bíblia Sagrada diz a respeito do sábado. Estudamos aqui a fundamentação desse mandamento no primeiro programa do mês, né? No segundo programa do mês, nós conversamos a respeito da história, né? Então, por que a maioria das igrejas evangélicas elas não guardam o sábado, guardam o domingo, né? O que aconteceu para que essa mudança se efetivasse, já que, de acordo com a Bíblia Sagrada, é o sábado que deve ser guardado e obedecido. Então, nós conversamos aqui um pouco a respeito da história da igreja e do que levou a essa mudança. E no último programa, conversamos a respeito de alguns textos bíblicos que são utilizados por alguns para dizerem que a doutrina do sábado não deve ser mais guardada, que esse mandamento não é mais um mandamento para a igreja dos nossos dias. Então, nós conversamos sobre esses textos polêmicos no nosso último programa. E nós dissemos que esse programa agora, o quarto programa dessa temporada sobre o sábado, nós estaríamos conversando sobre a prática do mandamento, né? Já que o sábado é um mandamento para hoje, é um mandamento para a igreja do nosso tempo, é como guardar o sábado, né? O que fazer nesse dia. Então é importante conversarmos um pouco sobre isso. Na mente de muitas pessoas, o sábado é o dia do não. Não sei se vocês têm essa percepção, né? Mas é o dia do não pode, né? Principalmente aqueles que guardam esse mandamento. Talvez até aqueles que não guardam e olham de fora, por conta de alguns discursos de algumas pessoas a respeito do sábado, tem essa impressão, né? Que o sábado é o dia que não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Então é o dia do não, é o dia da proibição. Mas coincidência ou não, na lista do decálogo dos 10 mandamentos, apenas 2 mandamentos foram construídos de maneira positiva. 8 começam com um não, né? 8 foram construídos com uma redação, né, negativa, não faça isso, não. E o sábado e o mandamento de honrar pai e mãe são os mandamentos que foram construídos de maneira positiva. E eu penso que uma das nossas tarefas aqui hoje, ao conversar sobre como guardar o sábado do nosso tempo, é mostrar exatamente fazer essa leitura positiva desse mandamento, né? O que, na hora de apresentar o que fazer no dia de sábado e o que Deus espera dos seus filhos em relação a esse mandamento. Mas antes de começar no como, pastor Willy, o sábado, ele é um mandamento importante para as pessoas do nosso tempo, já que parece que ele está ligado principalmente à ideia de descanso. As pessoas do nosso tempo, elas estão, de algum modo, precisando de sábado nas suas vidas? Não há dúvida de que é um mandamento extremamente necessário para os nossos tempos.
Quando Jesus falou a respeito do sábado, ele falou que foi feito para a humanidade. Então faz a gente pensar que o ser humano de todas as épocas precisa de descanso, né? Precisa de pausa. E principalmente quando a gente olha para o contexto da sociedade em que nós estamos, onde o estresse, esse desgaste que afeta a gente de todas as formas, ele está tão ativo quanto nunca. Mas um dos grandes males dessa geração é esse estresse, esse desgaste que afeta seriamente o ser humano. E sabe que o brasileiro ele está entre os povos mais estressados do mundo, né? A gente tem às vezes a ideia dessa cultura latina, de que nós somos de festa, mas o brasileiro é um dos povos mais estressados, afetados por essa questão da rotina. E quando a gente olha para a razão desse estresse, desse desgaste que a gente tem, a gente percebe que está justamente nessa pressão do mercado de trabalho por resultados, essa pressão que existe sempre na busca pelo reconhecimento nos ambientes que a gente vive, que não param, e tudo isso tem levado a pessoa a adoecer. E sem dizer também que essa geração ela tem algo novo, que é essa questão tecnológica, né? Isso é novo. Para mim, pelo menos, é novo. Né? Eu lembro de uma época que a única coisa que a gente atendia era a campainha de casa. Raramente alguém tinha telefone em casa. Hoje você tem o telefone, você tem as redes sociais, você tem o WhatsApp, você tem e-mail. Enquanto a gente está gravando aqui, eu olhei meu WhatsApp agora, tem umas 40 mensagens nesse tempo que a gente está gravando aqui que já chegaram. Né? Então há uma demanda nova sobre essa geração. E com isso a gente percebe que a humanidade tem adoecido por falta de pausa, por falta de organização do seu tempo, da sua mente. E quando a gente olha para o sábado, a gente percebe que ele foi instituído por Deus justamente para que a gente tivesse esse descanso, né, de uma maneira integral. Existem muitos textos que falam a respeito dessa questão da necessidade de descanso, mas o texto de Jeremias 17, 21, ele diz assim, olha, assim diz o Senhor, por amor à vida de vocês, tenham cuidado de não levar cargas e nem fazê-las passar pelas portas de Jerusalém, no dia de sábado. Confesso que eu procurei alguém entender essa expressão, por amor à vida de vocês. Eu não sei se é uma questão do juízo de Deus, os comentaristas não trabalham muito, mas o Eugene Peterson, ele traduziu dizendo, se vocês têm amor às suas vidas, guardem o sábado. Então, nesse sentido de que, eu acredito no sentido de que como preservação da nossa vida, a gente precisa de descanso, a gente precisa de pausa. Então, se a gente vive também dentro desse contexto, onde o estresse, o desgaste emocional, o desgaste físico afeta a humanidade tanto quanto sempre afetou e muito mais hoje, é muito claro que esse mandamento faz todo sentido para essa geração também. Do ponto de vista da espiritualidade saudável, dentro do cristianismo e fora, hoje o tema descanso ele está presente. Então, se pegar, eu tenho visto, até acompanhei algumas séries de exposições, mensagens de igrejas cristãs que não necessariamente guardam o sábado, mas com séries sobre espiritualidade saudável. Não falta um episódio sobre o descanso. Sim. E o descanso não tem como. Ele é tratado assim culturalmente. A gente fala de descanso sabático, de ano sabático, de tirar um tempo sabático. Essa expressão, ela é contemporânea, ela é culturalmente estabelecida na nossa sociedade e o termo é esse. E o dia, do ponto de vista da palavra de Deus, que Deus mesmo nos coloca para o bem da gente, e eu prefiro acreditar como Eugene Peterson e nessa linha mesmo de que eu não vejo Deus criando coisas que não sejam para o bem da humanidade criada, né? Para que a vida alcance a sua plena potência. E para que a vida alcance a plena potência, ela necessita do descanso. Então, a mensagem do sábado é extremamente contemporânea. Legal. Parece que Deus, com o sábado, então, estabeleceu um ritmo para o nosso organismo, né? Trabalha 6, descansa 1. Trabalha 6, descansa 1. E quando esse ritmo não é levado a sério, não é estabelecido, a gente pode ter problema, né? E de fato, como o próprio pastor ele comentou, a gente tem uma sociedade com pessoas cansadas, estressadas, angustiadas. Não sei se vocês já viram comentaristas. Eu ouvi uma vez um pastor comentando aquele texto de Mateus 11, quando Jesus fala: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso, né? Eu vos aliviarei. Ele disse assim:
de maneira prática, como Jesus oferece descanso. Então, dentre as coisas que ele oferece está o sábado. E aí, o que vem exatamente na sequência de Mateus, depois do capítulo 11, inicia o capítulo 12 com uma história sobre Jesus fazendo uma cura no sábado, sendo censurado, e ele dizendo que o sábado é um dia para se fazer o bem. Depois a gente tem um capítulo sobre histórias que aconteceram no sábado. Depois, e o capítulo 11 termina com essa expressão, eu dou descanso. E aí começa uma série de histórias sobre o sábado. Então, realmente parece ser algo muito necessário para a gente. Hipoteticamente, se a gente vivesse numa sociedade onde todas as pessoas guardassem o sábado, né, parece que essa foi a ideia que o Criador pensou no início, né? Ele estabeleceu o sábado antes do pecado. Então, no mundo perfeito, sem pecado, o sábado, todas as pessoas estariam guardando o sábado, né? Uma vez a cada 7 dias as pessoas parariam. O sábado, ele contribuiria também com a natureza, com o meio ambiente? Se hipoteticamente isso acontecesse, com certeza contribuiria. A Bíblia não só pensando no sábado, né, mas a Bíblia tem, principalmente na lei, né, ela tem vários aspectos preocupada com a terra, né? Tem o tempo do descanso da terra, né, a cada 7 anos, e porque a terra precisa do descanso também. Então, se a natureza fosse impactada por uma sociedade que descansasse verdadeiramente, no ritmo que você colocou aí, essa ideia desse ritmo do descanso, do trabalho do descanso, ela seria alcançada. O próprio mandamento, ele vai dizer que é um dia para que nem a pessoa, o filho, a filha, o servo, a serva, e o texto diz assim, nem o teu animal, né, faça alguma coisa, que o animal precisa do descanso. Então, o mandamento, ele tem tanto um aspecto que alcança todas as pessoas, porque ele foi feito por causa do homem, né? Jesus diz isso, né? O mandamento, o sábado, ele não é o homem que foi feito por causa do sábado, né? É o sábado que foi feito para o homem, né? O homem é quem precisa descansar. E todo homem, e portanto todo homem, toda mulher, toda pessoa precisa do descanso. Uma criança, por mais elétrica que seja, a gente precisa da renovação diária do descanso, nós precisamos da renovação semanal do descanso. E aí, aqui está dizendo do animal. Então, de alguma forma, além dessa universalidade no sentido da humanidade, envolve toda a criação. Toda a criação tem esse ritmo do descanso. E a gente pode ver isso, a própria natureza, ela revela esse processo do descanso. Né, nós não somos... Não sei se alguém cresceu no sítio aqui, mas acho que nenhum de nós aqui cresceu no sítio. Mas a gente já foi no sítio, ou numa floresta, ou num ambiente assim de noite. O silêncio é assustador, né? Para nós que somos da cidade, urbanos, só aquele cantarzinho de um grilinho, ou qualquer barulhinho de uma folhinha. Por quê? Porque se a humanidade participasse desse processo ativamente, a natureza ganha, porque o mandamento ele tem uma amplitude para a humanidade e para a ecologia, portanto, para todo o universo. Legal. É verdade. É interessante também que é um tempo que a gente fala muito dessa questão ecológica, né? A humanidade despertou para isso. A gente percebeu que o ser humano em estado de queda, aliás, a humanidade em si despertou para isso, que a gente consome e destrói. E vai espalhando o que sobra, né, do que a gente consome. Assim a gente acabou com os rios, a gente acabou com tudo. E quem dera que a humanidade, que hoje está focada nisso, entendesse esse princípio. De que Deus estabeleceu um sábado justamente para a renovação de tudo, até da natureza, né, nesse sentido de que... Interessante que no período da quarentena a gente viu que os animais voltaram, vocês perceberam nos parques ecológicos, os animais ganharam novas forças, se aproximaram, a natureza se recompôs. Então, quem dera que a gente percebesse o quanto é importante essa pausa, né? Você citou, e eu lembrei, né, voltando à pergunta do hipoteticamente, né? Hipoteticamente, a gente viveu isso no início da pandemia, né? Porque nós fomos todos jogados para dentro de casa sem poder sair, né? Sim. Aquele período inicial. Então, assim, a gente olha, contemporaneamente falando, e agora independe para mim, nesse momento aqui, independe dos irmãos que não guardam o sábado, que guardam o domingo ou o sábado, mas... o que eu quero trazer é o seguinte, para a nossa sociedade contemporânea,
todos temos muita dificuldade de imaginar parar 24 horas. Por conta disso aqui, né? A gente não para. Sim, sim. Isso aqui faz com que a gente gire o trabalho muito mais do que antes. A gente trabalha muito mais porque a gente está sempre ligado com o chefe ou alguém que a gente precisa mandar alguma coisa, que a gente precisa cobrar alguma coisa. Não importa a hora. Ontem estava 11h30 da noite, eu estava mandando mensagem para um monte de gente aí nas casas aí de alguns pastores. O que eu quero dizer é o seguinte: a nossa sociedade ela tem uma impressão de que ela não pode parar. E principalmente uma sociedade urbana, né? Acho que é o slogan de Nova York, né? A cidade que nunca dorme, porque é uma cidade que não pode parar. Só que a pandemia mostrou para a gente que a gente pode parar e que, óbvio, está gerando efeitos na economia. Por quê? Porque também são 100 e quantos dias que a gente parou, mas é possível parar e é importante. Realinha todas as coisas, né? Sim, verdade. Sim. Verdade. Muito bom. Sábado, então, contribui com a sustentabilidade. Interessante, um mandamento amplo, então, né? Enquanto o pastor Júnior falava, eu não cresci no sítio, mas eu morei algum tempinho no sítio. Quando ele falou do silêncio ali, eu viajei lá nesse passado. Ok, então, parece que a principal questão ligada ao sábado é a questão do descanso, né? Descanso para o ser humano, para ele renovar suas forças, um descanso que alcança animais, natureza, né? Mas pensando em algumas outras atividades, algumas outras coisas que a gente pode também realizar no sábado, né? Parece que, olhando para a Escritura Sagrada, é um descanso, né? Porque é um tempo para renovar forças físicas mesmo. Parece que quem tenta dizer que o sábado não é para renovar a força física, né? E até desestimula ou tem preconceitos, né? Com quem descansa literalmente no sábado, comete equívoco, porque é para renovar a força física. Sim. Mas parece que além desse ingrediente, né? Desse elemento de renovação de força física, nós temos também o elemento da adoração muito forte na palavra de Deus, ligada com o dia de sábado. Então, o sábado é um dia para a gente intensificar o nosso relacionamento com Deus? Não há dúvida disso. O livro do Êxodo, no capítulo 20, versículo 10, ele diz assim: mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor. Então, é bem importante a gente perceber que no centro desse dia está o Senhor. É um dia em que a gente volta definitivamente os nossos olhos para Ele. É óbvio que a gente entende que todos os dias são dias para nos dedicarmos ao Senhor, para olharmos para o Senhor, todos os dias são de oração. Mas, honestamente, a gente tem que admitir que na demanda dos nossos dias e da nossa vida, é difícil a gente parar para ter esse momento de olhar de fato para Deus. Então, o pastor Júnior comentou que 11h30 ele estava ainda mandando mensagem. É assim, a gente acorda com a atividade e a gente dorme com a atividade. Às vezes passa um pouco do tempo de dormir, né? Que é normal. Então, entender que há um dia em que a gente especificamente olha para o Senhor, né? Se dedica a Ele, a adoração, a contemplar. E também é bem importante a gente parar no sábado, porque faz a gente lembrar que o Senhor é o dono da nossa agenda. A gente administra, a gente corre, mas há um Senhor sobre o nosso dia, sobre o nosso tempo, Então, Ele manda que nesse dia eu tenha pausa. É importante a gente olhar para isso, né? Como Ele sendo o Senhor que coordena o nosso tempo. O profeta Isaías, a gente já citou nesse estudo aqui, o profeta Isaías no capítulo 58, versículo 13 e 14, mas eu acho bem interessante como ele centraliza o sábado como um deleite que a gente tem no Senhor. Ele diz assim, versículo 13, se você vigiar os seus pés para não profanar o sábado, para não fazer o que bem quiser no meu santo dia, né? Ele traz para si. E ele fala assim, se você chamar delícia ao sábado, honroso santo dia do Senhor. Se honrá-lo, deixando de seguir o seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser e de falar futilidades. Então você terá no Senhor a sua alegria, no Senhor que está a nossa alegria, né? E eu farei com que você cavalgue nos altos da terra e se banqueteie com a herança de Jacó, seu pai. É o Senhor quem está dizendo, ele termina dizendo. Então, é bem importante que ele fala, esse descanso, se você entrar no dia do Senhor, se você olhar para o Senhor nesse dia, então ele coloca Deus aqui no centro.
É um dia em que não é o eu, o meu, a minha agenda, mas é o tempo para que eu olhe para Ele, para que eu me dedique a Ele. Eu acho bem interessante a maneira que o judeu tinha para guardar o sábado. Quando a gente estuda, tem muita coisa que não serve, né? Os judeus acabaram trazendo um peso, por vezes, injusto para o dia de sábado. Mas existem muitas coisas interessantes. Por exemplo, o judeu, a gente percebe que ele tinha uma roupa especial para o dia de sábado. É um dia de festa, um dia de alegria. Um alimento preparado de maneira, uma mesa preparada para o dia de sábado. Eu gosto muito desse princípio de que o judeu ele não faz jejum no dia de sábado. Porque eles entendem que é um dia de festa, é um dia de alegria. Então, dificilmente um judeu vai entrar nesse momento de quebrantamento. É como se eu chamasse alguém para a minha festa de casamento e a pessoa viesse jejuando. Mas eu preparei um banquete para a gente desfrutar juntos, né? E você chega aqui jejuando. Então, é bem interessante a gente perceber que é um dia de celebração diante do Senhor, de nós olharmos para o Senhor. Então, é um dia, sem dúvida, muito bem centralizado na adoração, na alegria diante dele, né? Que a gente volta os nossos olhos para ele. Graças a Deus. Você falou, eu lembrei de um comentarista que li certa vez, que dizia que alguns judeus, eles comiam menos na sexta-feira, Olha só, intencionalmente, Para poder... para estar com mais fome no sábado, né? Porque o sábado era esse dia alegre, festivo, né? E com refeições, né? Fartas também, especiais, né? À disposição. Né? Então, é esse dia de alegria mesmo, sábado. Eu acho extraordinário essa visão que eles dão porque a gente tem tanto peso, né? E como você disse, é um dos mandamentos que não começa com não. É um tempo de alegria familiar, de satisfação diante de Deus, celebração em comunidade. Há tanta coisa boa e positiva diante do sábado, né? É isso aí. Sim. Você comentou na sua fala que os judeus eles criaram algumas regras que de repente deixaram o sábado um tanto quanto pesado. Sim. Existia mesmo uma lista de regras, né, no primeiro século com 39 regras do que não podia ser feito no sábado. E algumas muito absurdas que nós até já comentamos sobre elas em outros programas. Então a gente tem que tomar cuidado para a gente não ficar criando também as nossas listas de regras do que pode e não pode no nosso tempo. Né? Eu até desconfio que tem gente na nossa época que tem listas até maiores do que essa dos judeus. Tem até mais do que 39 regras. Por que eu estou dizendo isso? A partir desse momento, eu queria que a gente pensasse aqui em algumas sugestões para dar para aqueles que entenderam a importância do mandamento, que precisam realmente seguir o sábado, guardar o sábado, né, como está na palavra de Deus, algumas sugestões do que a gente pode fazer nesse dia, e sugestões à luz de princípios bíblicos. Né, mas a nossa proposta aqui não é montar uma lista de regras do que pode e não pode. Então, assim, o pastor ele falou sobre essa questão da adoração, né, no sábado. Então, será que a gente poderia linkar, né, com essa questão da adoração uma atividade prática para o sábado ligada à adoração comunitária, ligada a congregar? Isso seria importante para o dia do sábado? Sim, com certeza. Eu penso que se o sábado é um dia de alegria, se o sábado é um dia de festa, como a gente está colocando aqui, ele estar diante de Deus é um prazer. Estar diante de Deus não deveria ser para nós uma obrigação. Estar diante de Deus é celebrar a vida. E aí, se a gente olhar para o próprio mandamento, ele é repetido na lista em Êxodo e em Deuteronômio. Em Êxodo, ele aponta para o motivo. O motivo que está ali apresentado em Êxodo é a ideia da criação. Porque em 6 dias criou o Senhor. Então, ele aponta para o fato, que provavelmente já foi falado nos outros programas também, mas aponta para o fato de que ali ao final da semana, você olha para trás, você celebra, você olha para a obra feita e se regozija por aquilo, e agradece por aquilo, e contempla aquilo como um tempo, passou, venci, e agora eu vou descansar, vou celebrar, vou aproveitar o tempo com a minha família, vou comer melhor, né? É da cultura também do brasileiro e de muitos lugares, né? Comer-se melhor nos finais de semana, né? Isso tudo está muito ligado a esse princípio lá de trás.
que nasce com o povo de Deus, da ideia desse dia especial, né? E aí, então, aponta para esse fato. Então, a gente tem um motivo para celebrar diante de Deus, para agradecer diante de Deus aquilo que a gente viveu, para agradecer por Ele, por tudo que a gente passou, para olhar para aquilo que a gente fez e falar, foi bom, Deus me abençoou, Deus me guardou. Ufa. Ou quando não foi bom, mas pelo menos assim, venci, sobrevivi, sim. E eu tenho um tempo aqui para um renovo, para seguir, para continuar seguindo nesse ritmo, trabalho e descanso. Só que em Deuteronômio, quando é apresentado, o fato o ponto do sábado, que dá motivação ali, é a ideia de que vocês foram libertados da escravidão do Egito. Então, de novo, nós temos um motivo diante de Deus para agradecer pela liberdade. O sábado, ele aponta para a criação e aponta para a liberdade. E então, nesse sentido, reunir-se comunitariamente significa, olhando do ponto de vista dessa teologia do sábado, para o fato de que a gente tanto glorifica a Deus, agradece a Deus, rende a Deus gratidão por tudo que vivemos na nossa rotina, como também valorizamos a redenção, a nossa liberdade em Cristo. E por isso, de novo, o sábado não deveria ser algo pesado. A nossa mentalidade em relação ao sábado precisa dessa mudança, né? Biblicamente, é festa pela libertação. Biblicamente, é gratidão por aquilo que fizemos. Então, nesse momento, a gente precisa descansar. E aí, por isso, que eu acho que ao mesmo tempo a gente tem uma lista do que não pode, o fato da gente entender o sábado como o dia de se reunir como comunidade, às vezes torna para alguns de nós o sábado o dia mais ativista do povo, dos guardadores de sábado. Ativistas ao extremo, a gente vive girando em cima de reuniões, ensaios e tudo mais, e a gente não tem o tempo com a família, não tem o tempo para almoçar com tranquilidade, porque eu acho que todas essas coisas estão presentes dentro da proposta bíblica do sábado. O descanso, outras atividades que a gente vai falar aqui, e também a celebração da vida e da liberdade em Cristo Jesus. Legal. Então, sábado é dia de congregar também, de estar junto com outros irmãos, sim, outros membros da comunidade. Legal separar tempo e valorizar esse momento, né, de adoração comunitária para celebrar a libertação. A libertação. Essa questão do encontro comunitário, quando o pastor Júnior falava, me fez também pensar a respeito da importância de ter o dia, né, para você ter esse encontro. Sim. Porque se você fizer a segunda, o seu sábado, é uma ideia muito comum, né? Isso. Dificultaria o nosso encontro comunitário, né? Nessa ideia de que Deus estabelece de fato um dia para que nós tenhamos esse encontro também como igreja, como comunidade. É importante isso, né? Para a celebração. O meu problema com essa ideia de faça o seu sábado qualquer dia é que, se a gente for muito honesto, quem pensa assim, no geral, não tem nenhum dia. Não tem descanso. Não tem. Verdade. Porque ele não essa de qualquer dia, você não descansa, você não consegue viver o descanso de verdade. E como o Deus que nos criou nos conhece, Ele sabe que o melhor para o ser humano é ter. Está lá em Jeremias, né? Por amor da vida de vocês. Por amor da vida de vocês. Está lá que seja isso que ele está dizendo, mas ele está usando. Não, vamos nessa linha que tá boa. Bom, em relação aos nossos afazeres, né, cotidianos, aos nossos negócios, né, aquele que é empresário, né, ou aquele que trabalha mesmo, né, como empregado em alguma empresa, aquele que é autônomo, enfim, aqueles que não têm trabalho formal, né, a dona de casa. Como lidar com os nossos afazeres do dia a dia no sábado? Né? Que palavra a gente poderia dar para aqueles que estão nos ouvindo em relação a essa questão? Essa é uma questão muito importante, porque há uma linha muito estreita nos dois extremos, né? A gente tem o sábado como um peso, mas ao mesmo tempo, se a gente não colocar princípios e regras, a gente não desfruta do mandamento também. Chega um momento que a gente não para de acordo com esse propósito de Deus. Então, ter essa linha para os dois lados, eu acho que é essencialmente importante. Eu li o texto de Isaías 58, onde Deus diz, né? Ele fala assim, diz o Senhor. Mas ele fala,
você fará bem se não seguir os seus próprios caminhos, ou seja, não é um dia comum. Né? A ideia de Deus é que muda a nossa rota, muda a nossa rotina. Eu gosto da ideia que ele dá também, se você não disser as suas próprias palavras esse dia. Porque algumas pessoas entram no descanso no sentido físico, mas a mente não descansa, não tem pausa. O coração não para diante das correrias da vida. Então, quando a gente olha para essa dimensão de não seguir os caminhos normais, eu acho que é bem comum a gente entender que não é um dia para correr atrás do lucro, que não é um dia para negócio, que não é um dia para a gente seguir o que é comum da vida. Há um diferencial aqui. Não tem como a gente não perceber isso, que existe algo colocado aqui. Inclusive, há um dia até que a gente pode colocar para os irmãos, para você não pensar nas suas dívidas, né? Para um pouco de pensar nas suas dívidas, porque é sábado, dá para... Amanhã você pensa de novo o que você vai fazer, mas há um dia para a gente pensar sobre isso. O Neemias, quando ele está trabalhando na reconstrução da cidade, depois daquele período do exílio, uma das observações que ele faz no capítulo 13 é que ele fala, eu fiquei olhando o movimento do povo, e eu percebi que eles tanto preparavam vinho no dia de sábado, iam vender esse vinho, e que eles também recebiam vendedores na porta da cidade. E ele fala, eu repreendi a liderança e a cidade severamente. Óbvio que não no sentido só do medo da punição, mas vocês estão jogando fora o descanso. Ele falou, vocês não perceberam que é justamente essa falta de coordenação em relação ao sábado que levou vocês à situação que vocês estavam, essa falta de adoração, de tempo com Deus? Então ele chama a atenção, não é dia do comércio, não é o dia de vender e nem de comprar, não aceitem mais isso. Agora, é bom perceber que, como o pastor Júnior já colocou, esse mandamento ele atinge todas as esferas. Então não é só a questão do lucro. É pausa para a mulher. Eu penso muito nessa questão doméstica, por exemplo, onde a mulher, se não bastasse o serviço dela comum, que já preencheria todo o tempo, cuidar de casa, cuidar de filho, isso já é o suficiente, né, para falar que é trabalho mais do que precisa. A maioria das mulheres estão envolvidas também no mercado de trabalho. Então, é bem possível que dificilmente a mulher consiga entrar no descanso, porque sempre tem serviço, sempre tem algo para fazer. Mas quando Deus colocou aqui, como a gente já mencionou, Ele pensou em todos, né? Em todas as esferas da família, em todas as esferas da sociedade. Então, é um descanso doméstico, vou falar para as irmãs, né? Dá para segurar um pouco a louça. Deixa lá, descansa, para, senta com a tua família. Né, tem um dia de descanso, deixa a vassoura lá, tranca ela num lugar e coloca um cadeado, esconde a chave para que você tenha pausa. Porque quando Deus estabeleceu, Ele não falou só de comércio, de lucro, mas Ele, como a gente tem falado, Ele pensou no seu bem-estar, Ele pensou na sua restauração. Deus Criador conhece a nossa estrutura. E Ele está dizendo, a gente precisa de sábado, né, a gente precisa dessa pausa. Agora, o que é importante, só para finalizar aqui e destacar, é que é óbvio que com relação ao comércio, só consegue parar quem confia no cuidado de Deus. Esse gesto de parar no dia de sábado, de ter um dia menos de lucro, é um gesto de que a gente acredita que os olhos de Deus estão de fato sobre nós, de que Ele cuida, de que Ele tem esse cuidado com a nossa vida. E uma das questões que eu acho muito importante em relação ao mandamento do sábado, somente no Êxodo ali, é que Deus começa, essa é uma coisa que a gente sempre fala, mas 6 dias trabalharás. A gente fala que tem 2 mandamentos aí, né? 6 dias trabalharás. Se a gente não aprender a organizar os 6 dias que Deus dá para que a gente siga os nossos caminhos, se a gente não dividir as demandas, a gente nunca para no sábado. Então, Deus organiza a nossa agenda aqui. Né? 6 dias, coloque no seu papel, divida suas demandas, para que quando você chegar no 7º, você possa ter pausa. Se a gente não fizer essa agenda, a gente nunca para. A maioria das vezes a gente vai parar no mercado de sexta-feira à noite, a gente vai estar ainda... Por quê? Porque a gente não organizou a semana. Então, o propósito de Deus é 6 dias, organize a sua agenda, corra atrás das suas coisas. Eu acho isso tão importante porque a lei de Deus, ela organiza a nossa vida. A princípio, ela nos leva aos pés de Cristo, né? A gente percebe que a gente é pecador, miserável, condenável pela lei. Então, o fim da lei é sempre jogar aos pés de Cristo. Mas aí, como Paulo fala em Romanos 3:31, ele fala, mas salvos pela graça, a gente abandona a lei? Ele fala de maneira nenhuma. Agora que a gente despertou para os planos de Deus, para a vontade de Deus, agora muito mais a gente vai desfrutar desse descanso, desse mandamento, desses princípios que Ele tem para a nossa caminhada. Você falou aí, eu só queria ressaltar que você me abençoou agora, porque em casa, desde que começou a pandemia, lavar a louça é minha responsabilidade. É nóis. Então eu estou livre dessa aí, pelo menos um dia na semana. Olha só, programa Texto e Contexto servindo para... Revelações. Vou fazer minha esposa Ele pegou assistir. pra si, eu Vou falei fazer pra minha mulher, esposa assistir. assistir o programa. Ele Legal. pensou nele, né? Falou, já vira. Eu achei legal uma coisa que você falou,
eu acho que vale a pena destacar, né, para quem está nos assistindo, né, que quando a gente para no sábado, nós estamos evidenciando com isso que nós confiamos em Deus. Confiamos em Deus para o nosso sustento. Eu acho que quando a gente para no sábado também, né, quem está envolvido no mercado de trabalho e para esse dia, né, realmente se desliga, é um dia que a pessoa ela está mostrando com essa atitude, né, que o fim último da vida não é o que ela faz nesses 6 dias aqui, né, mas é o que ela faz aqui. Acho que é um dia de realinhar, né? Sim, Um o dia de sentido de realinhamento. tudo, né? Nesse sentido, o próprio Hebreus, né, capítulo 4, aponta para isso, né? Que o povo de Deus ainda resta um descanso eterno, né? Então, ele aponta, esse descanso aponta para Jesus e aponta para a eternidade, né? Então, quando você traz é muito interessante, o sentido último da vida não é a nossa correria, né? É descansar em Deus, né? E descansar em Deus, ele é para onde aponta. Jesus é o nosso descanso, né? Mateus 11, né, que você citou, Jesus convida a gente a descansar nele. E o sábado, esse descanso que está desde da criação, né? Desde a criação, passa pela lei, passa por Jesus e passa pela eternidade. Então, assim, todo o plano de salvação, a gente tem o descanso como algo presente. E o sábado, ele é um memorial, né? De novo, né? Você falou isso, né? A gente precisa tomar o cuidado de não fazer a listinha, ficar fazendo a listinha. E aí o pastor Willy cita também que a gente tem que achar esse meio de caminho, né? Para também não desprezar, né? Porque os princípios vão nos ajudando, as estacas, né, vão nos ajudando a seguir no caminho, né? Mas no fim das contas, esse apontamento, ele é um privilégio, né? E o sábado é um memorial de todo desse plano de redenção que um dia nós descansaremos em Cristo. E descansar, de novo, né? Descansar em Cristo. Eu tenho 2 dificuldades, né? Quando a gente olha para o céu e pensa que a gente vai cantar eternamente, né? Para mim seria difícil cantar eternamente. E também descansar em Cristo significa se deleitar nele, né? O descanso sabático implica não só dormir e descansar fisicamente, a gente já falou disso, também isso, mas implica prazer, né? Implica viver uma vida prazerosa em Cristo. Então, o sábado é um memorial semanal dessa verdade. Legal, graças a Deus. Pastor Júnior, ajuda a gente a pensar aqui em algumas ações intencionais para o sábado, né? A ideia não é fazer lista, mas que atividades intencionais, missionais, né, nós poderíamos desenvolver no dia de sábado? Eu vou utilizar Marcos 3 aqui, porque é muito interessante o texto, a partir do verso 1 aqui, né? Noutra ocasião, Jesus, né, entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus, por isso observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Depois Jesus lhes perguntou: o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal, salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Jesus, ele está na sinagoga, portanto, ele tirou aquele dia, ele foi para o encontro comunitário. Ele está no encontro comunitário. Está ali na leitura da palavra, na explanação da palavra, e ele está ali. Só que ali tem uma situação, e uma situação de um homem que precisa, nesse caso aqui, do ponto de vista de Jesus, ser restaurado. E ele utiliza essa situação, porque antes de curar, não é sempre que Jesus faz isso, né? Às vezes Jesus simplesmente cura.
Aqui nesse ponto, antes de curar, ele utiliza essa situação como pedagógica. Ele fala assim, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O que vocês acham? No sábado, o que é permitido, fazer o bem ou o mal? E eles ficam mudos, calados, porque qualquer resposta ali iria comprometê-los, né? Se eles falam que não pode fazer o bem, como assim não pode fazer o bem? E aí, se eles falam que pode, Jesus cura. E se eles falam que não pode curar, Jesus, não, mas isso aqui é fazer o bem. Então, assim, eles estão num dilema ali, num beco sem saída, e eles se emudecem. Eu acho interessante pensar do ponto de vista do verso 5. Irado, Jesus fica triste por causa do coração endurecido deles. Então, eu começo por aqui para dizer assim, que por vezes, por conta da maneira como nós olhamos o sábado, nós não conseguimos perceber que tem coisas que nós podemos fazer no dia do sábado, porque a gente fica preso, e aqui eles não respondem porque eles estão aprisionados pelo legalismo do sábado. E no legalismo eles não conseguem enxergar a possibilidade de fazer o bem. Então, é óbvio, nesse caso aqui, a gente pode estar diante de uma situação circunstancial. Mas a grande verdade é que a pergunta de Jesus é: o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Então, assim, todas aquelas coisas que eu consigo confiar em Deus, descansar nele, ter uma capacidade de não pensar nos meus próprios interesses, mas eu posso ser bênção para a vida das pessoas. Eu posso abençoar a vida das pessoas por meio do evangelismo, obviamente, levando a palavra de Deus, mas eu posso abençoar as pessoas nesse sentido, de ser bênção para cura física, emocional, para visitar pessoas que estão nos hospitais, visitar famílias que estão num momento difícil. Por que não ter um amigo ali do meu bairro, do meu prédio, que eu chamo, vou chegar da igreja a tal horário aí, venha almoçar em casa, ou antes de ir, para aqueles que têm culto na parte da tarde, né? Vamos almoçar junto hoje, e ali eu já, daqui a pouco eu tenho que ir para tal lugar. Enfim, a ideia de que você convive com as pessoas e ao mesmo tempo também está atento a fazer o bem. Então, assim, intencionalmente, tentando, obviamente, não tornar isso uma lista de coisas a se fazer, mas eu posso, sim, fazer o bem para pessoas. Do ponto de vista de Jesus aqui, existem atividades que vão ser bênção na vida das pessoas. E essas atividades que abençoam pessoas, elas, do ponto de vista de Jesus, elas podem ser realizadas no dia do sábado, ainda que os religiosos tenham emudecido. Mas o que ele diz é assim, tá bom, vocês não querem dizer, então eu também não vou dizer, mas eu vou fazer. E ele vai e faz. Legal. Será que essa seria uma das razões pelas quais o povo de Deus no Antigo Testamento, né, foi tão censurado em algumas vezes da história, inclusive levado cativo, né? Porque o sábado é um dia de fazer o bem, mas eles não faziam em dia nenhum e muito menos no sábado, né? Mas tem algumas vezes que Deus usou profeta para falar que estava contra o sábado do povo. Por quê? Porque eles guardavam o sábado, mas desprezavam a viúva, desprezavam os órfãos, desprezavam os necessitados. Então, eles estavam guardando o sábado, mas eles não estavam nem aí para as pessoas, né? O que, na verdade, é um contrassenso, né? Porque sábado é dia de fazer o bem, né? Então, parece que não bate muito essa ideia, né? Eu guardo o sábado, mas eu não estou nem aí com o próximo, não estou nem aí com o outro, né? Eu fecho completamente os meus olhos para as outras pessoas, né? Exatamente. Eu estou lembrando aqui, você está falando, e eu fui lembrando, teve aquele momento que teve aquela chacina numa escola aqui em São Paulo, Santo André. Suzano. Né? Naquela semana teve a chacina e no sábado, naquele sábado, a gente pegou um grupo de jovens e fomos para um parque da cidade e levamos flores para as pessoas e cartazes escritos já com frases prontas. E abordamos as pessoas para dizer assim, você não quer... Às vezes a gente espera
alguma pessoa muito querida nossa morrer para se lembrar dela. E agora alguns pais perderam, enfim, contamos, o momento era sensível. E aí a gente perguntou, você não quer mandar uma mensagem de carinho para alguém agora que está vivo e está longe de você? Assim, olha, eu posso dizer que 95% das pessoas se sensibilizaram, pegaram os nossos cartazes, bateram a foto, mandaram a mensagem, só que geralmente estava ali num parque correndo, a gente às vezes não está com rede, coisa e tal, deixa que a gente manda. A gente mandava pela nossa rede, marcava as pessoas, então naquele dia nós alcançamos mais de 350 pessoas numa ação de 2 a 3 horas, Legal. pelo fato de ter saído naquele dia para fazer aquela ação. É hábito? Todo sábado a gente faz isso? Não. Mas naquele momento fazia todo sentido aproveitar e fazer aquela ação. Legal, muito bom. Bom, caminhando para o final, né, do nosso programa, a gente tem uma questão ainda que é importante a gente tratar num programa como esse, em que nós estamos falando de questões práticas relacionadas ao sábado, que é como que a gente lida com as questões, as atividades essenciais, emergenciais e religiosas no dia de sábado, né? Porque essa é uma pergunta que às vezes as pessoas fazem, né, para aqueles que guardam o sábado, né? Mas e se todo mundo guardasse o sábado? Como ficariam os hospitais? E se todo mundo guardasse o sábado, a gente não teria policial, né? E aquelas atividades que são essenciais, né, que não podem parar. Como as pessoas dessas profissões, né, lidam ou devem lidar com a questão do sábado. E aquelas atividades emergenciais, né, que de repente você não planejou alguma coisa, mas aconteceu ali no dia de sábado, né? Como a gente lida com alguma emergência que surge no sábado? Enfim, eu acho que é importante a gente dar uma palavra sobre isso também, né, num programa como esse, que a gente está falando de questões práticas. Sim. E aí vocês tiram para o ímpar agora para ver quem fala. Eu vou começar porque eu já esgoto o que eu tenho. De repente eu falo, eu faço dele as minhas palavras. Que era a minha dele, né? Mas eu acredito que se a sociedade continua no mesmo movimento, é óbvio que as mesmas demandas continuam, né? Nos tempos de Neemias, a gente tinha os trabalhadores com relação à segurança, eles tinham que fazer o seu trabalho no dia de sábado. Isso é essencial. As atividades essenciais continuam. Até é importante a gente destacar que nossos irmãos, nossas comunidades, muitas vezes também estão envolvidos com os trabalhos essenciais, mesmo sendo sabatistas. Então, entre nós existem médicos, existem motoristas de ônibus coletivo. Nós também estamos, de alguma maneira, prestando, né, como igreja também, prestando serviço nos dias de sábado. Agora, como ficariam esses serviços se todo mundo se tornasse sabatista? A primeira coisa que eu penso é que eles diminuiriam muito se a gente se tornasse sabatista. Só uma humanidade parada no dia de sábado, como nós estaríamos... A polícia teria muito menos trabalho, para falar a verdade, os hospitais teriam menos trabalho, então os comércios teriam menos trabalho. Então eu acho que essa hiperatividade no dia de sábado que exige tanta demanda é justamente porque a gente não olha para a humanidade não olha para esse propósito de Deus, de que era um dia para todo mundo parar, né? Que a gente falou da quarentena, nessa pequena pausa, sim, muitas coisas se restabeleceram. A pessoa, se toda a humanidade olhasse para o dia de sábado e parasse, como também tudo teria menos movimento e no rodízio todo mundo conseguiria descansar nos dias de sábado, né? Então, só aproveitar essa fala dele aí de Neemias. Talvez, será que esse texto de Neemias é um texto que tem um princípio ligado a essa questão de serviço essencial? Porque lá Neemias, acho que você até comentou numa das suas perguntas aí, numa das suas respostas, que Neemias estava percebendo que o povo estava fazendo vinho, vendendo, sim, recebendo vendedores, então ele fecha os portões da cidade e ele coloca guardas lá para ficarem vigiando 24 horas, inclusive no sábado. Então é um serviço essencial que... A gente vê a diferença, né? Ele mesmo que é tão incisivo em relação ao comércio e ao lucro, no que é essencial ele não teve problema, ele mesmo organizou isso. Exatamente. Isso. Então há um princípio aí para serviço essencial. E aí, hipoteticamente, se toda a sociedade ela guarda o sábado, obviamente esse pessoal não ia trabalhar todo sábado, né? E haveria um rodízio. Um rodízio, exatamente. Do ponto de vista de uma sociedade contemporânea, tirando a hipótese que não para, né? É verdade. A gente tem que ser honesto. A gente vive numa sociedade que não para. Olhando por esse ponto de vista,
as situações emergenciais e essenciais, elas são fundamentais que não parem, por conta do princípio maior do respeito à vida, de fazer o bem. É uma sociedade impactada pela queda? Mas isso a gente já sabe. Nós somos, a igreja é essa luz do mundo atuando numa sociedade caída para tirar pessoas das trevas para a luz, né? Para sermos instrumentos desse processo de apresentar a redenção, né? Quem faz é o Espírito Santo, mas como igreja nós temos essa função. Então, diante de uma sociedade, e ainda mais nesse contexto urbano contemporâneo que a gente vive, é diferente no contexto rural, né? Então, no contexto rural até o ritmo de trabalho é diferente, né? 5 horas da manhã estão trabalhando e 4 horas da tarde estão parando. No nosso ritmo de trabalho, na vida que a sociedade urbana tem, essas atividades são fundamentais e biblicamente a gente tem essa preocupação com a vida. E então essas atividades, elas, para o bem ou para o mal, tendo em vista essa sociedade, elas acontecem, como o pastor Willi disse, médicos, policiais, motoristas e tantas outras funções, às vezes, elas são essenciais para uma sociedade urbana que depende dessas coisas. E o aspecto circunstancial, né? É óbvio que muitos acabam utilizando como uma desculpa, né? Jesus ele cita que quando um animal cai no buraco, né? Você não vai deixar ele o dia de sábado lá, você tira, né? Uhum. E às vezes a gente utiliza isso para muitas coisas, né? Para brincar no aspecto de que não, é um animal que caiu no buraco. Mas a verdade é que mesmo a questão circunstancial, ela está ali estabelecida. Um dia eu estava conversando com quem? Com um pastor. E ele me falou que ele mora, não sei se ainda mora, mas ele morava perto de um shopping da cidade. Um shopping center. E no shopping, hoje em dia, shoppings têm farmácias. E a esposa dele passou muito mal e ele precisava comprar o medicamento da esposa dele. E era um sábado. E o lugar mais próximo e rápido para fazer isso era aquela farmácia. É uma situação emergencial, circunstancial. Sim, e aí ele falava assim para mim, puxa, se alguém me visse ali naquele shopping, poderia ter um julgamento errado diante de uma situação circunstancial que precisava atender. Então, essas realidades a gente precisa ir pensando e equilibrando, e a palavra de Deus tem princípios que nos ajudam a encarar essas coisas. E óbvio, a maturidade cristã faz com que a gente realmente não utilize esses princípios de forma leviana, mas que eles estão lá, eles estão. Legal, graças a Deus. Muito obrigado aí pela ajuda de vocês, você que nos acompanhou até aqui. Foi um papo bem legal, nós louvamos a Deus. Eu acho que deu para a gente conversar sobre vários princípios presentes na palavra de Deus para a prática desse mandamento tão importante para a nossa sociedade, né, que é o mandamento do sábado. Então, nós louvamos a Deus. Eu queria pedir para o pastor Willi, para que ele desse uma palavra final para aqueles que estão nos ouvindo, para aqueles que nos acompanham até esse momento, e logo na sequência que o pastor Júnior orasse, colocasse aqueles que nos assistem diante de Deus, e fizesse uma oração diante desses temas que nós temos tratado. Amém. Eu queria colocar esse desafio aos irmãos, né? Porque até nós, como uma comunidade sabatista, cremos que o sábado é o dia do Senhor, como a gente afirmou no decorrer do programa. Vamos continuar acreditando que o sábado é o dia do Senhor, que isso é um princípio eterno dado por Deus para a humanidade, então nós vamos continuar lutando por isso. Mas a gente tem que ser honesto em admitir que, às vezes, até nós que cremos no descanso não temos entrado nele. A gente pode, às vezes, parar fisicamente, mas o corpo, a mente não para, o coração não para. Então, a gente voltar a pensar que há um princípio deixado por Deus, há um descanso providenciado por Deus. Que a gente consiga pensar se a gente tem entrado nesse descanso de fato. Se os benefícios providenciados e pensados por Deus estão alcançando as nossas vidas, como comunidade que acredita no descanso e que Deus ele é o nosso sustentador. E a pensar também se a gente tem, eu penso muito nisso, se a gente tem
passado esse princípio para os nossos filhos, para as próximas gerações, no sentido de que isso é uma bênção de Deus, isso é uma graça de Deus. A lei de Deus, como eu disse, no meio de tudo isso que a gente tem conversado, ela é um benefício que vem organizar a nossa vida, que vem organizar a nossa rotina, a nossa agenda. Então, cabe essa reflexão que eu coloco, que o descanso ainda está diante de nós. E se a gente tem desfrutado dessa providência graciosa de Deus sobre a nossa vida. Amém. Vamos orar? Senhor Deus Pai, nós te louvamos e agradecemos por esse momento aqui, que pudemos conversar um pouco mais sobre essa doutrina do sábado, a Tua Palavra, aquilo que ela nos ensina, aquilo que ela nos conduz a toda essa verdade que o Senhor apresenta para nós. Oramos para que, em primeiro lugar, nós entremos no Seu descanso por meio de Jesus Cristo, que a gente aprenda a descansar em Ti, aprenda a confiar as nossas demandas, as nossas preocupações, as nossas angústias, que a gente aprenda a descansar em Ti. Que a gente também tenha e perceba que o sábado ele é um memorial e ele foi colocado como uma presença física, temporal, desse descanso necessário que nós precisamos ter, que tanto aponta para que descansemos das nossas obras, mas também aponta para a liberdade que temos em Ti, que a vida não é feita só daquilo que trabalhamos, que nem só de pão vive o homem, mas da Tua palavra, do Teu cuidado, da Tua presença e da fé que temos depositado em Ti. Ajuda-nos a viver isso de forma intensa, de forma verdadeira, acima, Senhor, de preocupações menores, mas vivendo o sábado na sua plenitude, naquilo que Ele nos apresenta como verdade da necessidade do bem que isso faz, ainda mais numa sociedade como a nossa, uma sociedade que não para, que a gente aprenda a viver o descanso e a descansar até aquele dia em que descansaremos eternamente, estaremos vivendo na Tua presença em prazer, em alegria, na certeza de que quando chegarmos lá, nos encontraremos definitivamente com a redenção das nossas vidas. No Teu nome, no nome de Jesus, oramos agradecidos hoje e sempre. Amém. 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 Obrigado, pastor Júnior. Obrigado, pastor Willy. Obrigado você que nos assistiu até esse momento. Que Deus possa continuar te abençoando. Esperamos em Cristo que você tenha crescido diante desse tema que conversamos durante todo esse mês, que foi o sábado, o dia do Senhor. Se você quer ler um pouco mais sobre esse assunto, não esqueça de passar na loja virtual da Editora Promessa. Lá nós temos alguns materiais doutrinários em que a gente apresenta um pouco mais a respeito desse tema do sábado. Você pode adquirir um livro do Setup, uma teologia dogmática, que tem lá um capítulo específico sobre o sábado. Se você quiser ler mais sobre o tema também você vai encontrar no livro A Fé que Professamos, o Doutrinal, enfim. Nós estamos à disposição para te ajudar também com materiais a respeito desse tema. Deus possa continuar te abençoando, guardando a sua vida, e na próxima semana nós estaremos juntos aqui de novo para continuarmos refletindo sobre a Palavra de Deus com um novo tema, uma nova temporada. Então nós aguardamos você, que Deus te abençoe, até a próxima semana.